Começa agora. Mente 5.0. Apresentação: Dr. João Lourenço Navajas. Trilha sonora: Banda Varsóvia. Olá, muito bom dia, telespectadores e rádio ouvintes da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Quem vos fala aqui é João Lourenço e nós temos como proposta o programa Mente 5.0, que é levar a palavra que nos prepara a conviver com a quarta revolução industrial, que não é mais nada do que a internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo, e agora incrementado pela inteligência artificial. A nossa proposta de hoje é falar ainda sobre o sofrimento humano. E você pode participar deste programa de maneira ativa, que ele é um programa ao vivo que vai ao ar toda terça-feira às 9 horas da manhã, além dos reprises que tem durante a semana. Mas você pode participar agora com a gente através dos nossos canais de comunicação. Enquanto você nos assiste aí pelo Facebook, você consegue ir lá assistir e fazer as suas colocações, que depois nós temos o Henrique aqui que nos manda através do WhatsApp a sua colocação. Vai lá no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Assista com a gente, não só esse programa, como também vários outros. Mas enquanto esse programa está ao vivo, você faz a sua pergunta agora sobre qualquer assunto pertinente ao que nós estamos falando hoje, ou pertinente à saúde mental, diagnóstico, tratamento, medicação ou situação pessoal sua. E no final do programa, no Minuto da Mente, temos 15 minutos para responder todas as suas perguntas. Também pelo YouTube, você entra lá no nosso canal chamado Portal Mundo Maior, e você também assiste online, on time, o nosso programa e manda a sua pergunta para nós. Você também pode fazer a sua pergunta no WhatsApp da rádio. Você coloca esse número no seu celular, é o 0 operadora 11 99643 3827, e você manda a sua pergunta diretamente para nós. Se você não tem nenhuma dessas tecnologias, não tem problema, os telefones ainda funcionam. É 0800 979 5011, uma ligação gratuita, ou 0 operadora 11 2457 5011. Com certeza as telefonistas da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, vão carinhosamente receber a sua pergunta e transmiti-la até nós. Vou repetindo para quem está apenas ouvindo, é 0800, apagou aqui, não sei ler. Então, só para repetir, para quem está apenas nos ouvindo, é 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. Obrigado aí, me salvaram. Os telefones eu não decorei, mas ele põe na tela aqui para mim. E hoje o nosso programa vai continuar falando sobre sofrimento. Nós encerramos a leitura, e a nossa uma discussão de um livro que é do Hubert Roden, que chama-se Por que Sofremos? A semana passada nós encerramos esse livro, na qual ele nos traz assim várias explicações de uma visão universica do para que nós sofremos. Então ele colocar por que sofremos, eu mudaria para que sofremos. Eu não sei se me permite, ele desencarnou em outubro de 81. Então estão fazendo o quê? 43 anos que ele faleceu, que ele já deixou a nossa pátria. Mas deixou aí um legado de muitas obras, para a gente falar sobre o que ele nos contou sobre essa possibilidade, principalmente a influência dele com Einstein, na qual ele participou 1 ou 2 anos juntos nos Estados Unidos, e foi aí então que ele criou a tal da cultura universica, aonde ele conseguiu então nos trazer uma visão, vamos dizer assim, totalmente descontaminada de qualquer aspecto religioso, político ou dogmático, da visão do Cristo no nosso processo evolutivo. E eles faz referências ao catolicismo, ao protestantismo e também ao espiritismo, mostrando como ainda existe a possibilidade da gente se apegar ao ritual religioso do que realmente é um processo de emancipação da alma. Mas, se a gente for fazer uma analogia, hoje nós vamos falar sobre isso, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, como o Espiritismo tornou, vamos dizer assim, o conhecimento do Evangelho de uma maneira não só popular, de fácil acesso, mas também escrito de forma pedagógica.
Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, o item número 19, que fala sobre o item 18, né, que fala sobre o bem sofrer e mal sofrer, que tem tudo a ver com todo esse livro que o Bert Roden nos prepara, aí, vamos dizer assim, para os nossos processos de emancipação da alma, né? Falando, mostrando, né, como existe uma postura, né, o sofredor profano e o sofredor iniciado, e mesmo entre os iniciados, né, existem os que são os sofredores bonzinhos e tem os sofredores que realmente são os regenerados, né? São os sofredores resignados e tem os sofredores regenerados. E nesse capítulo 5 ele explica para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo que é bem-aventurado os aflitos. Mas por que a gente fala do capítulo 5, né? Porque ele vem antes do 4, do 3, do 2 e do 1, e é só para a gente poder lembrar, né, que todo o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito pelos Espíritos, tão e apenas somente codificado por Allan Kardec. E o que significa codificar? Botar códigos. Código é aqueles numerinhos. Por exemplo, eu vou falar do item 18, né, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que é escrito assim? Porque os Espíritos sugeriram ao Kardec que ele não escrevesse o Evangelho como sempre foi escrito pelas religiões, que é respeitando as regras de uma ciência inventada pela Igreja chamada teologia, na qual uma das regras vai falar da vida do Cristo, você tem que respeitar a cronologia dos fatos em que ele ocorreu. Não faz muito sentido, porque a cronologia muitas vezes é apenas fatos que se sucedem, mas não facilita a compreensão da profundidade do Cristo, se bem que essa era a proposta das religiões criadas pelos governos, pela Império Romano, né, que era controlar o movimento que as pessoas faziam na emancipação da sua alma, porque isso lhes trazia, vamos dizer assim, uma grande despertar espiritual, na qual eles davam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e então os governantes não tinham poder sobre a mente das pessoas, talvez sobre os impostos, mas não sobre as mentes, né? Então, quando eles sugeriram que Kardec codificasse, não segundo as regras da teologia, eles sugeriram fazer, então, organizar, codificar segundo regras da pedagogia. E lembrando que Kardec era discípulo, né? O Denisard Hippolyte Léon Rivail, ele era discípulo direto, ele convivia com Pestalozzi, um grande pedagogo, educador da época, e o método pestalozziano segue uma regra muito simples. A gente vai ensinando do conhecido para o desconhecido, né? Do fácil para o mais difícil, das ideias mais concretas para as ideias mais abstratas. E o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito totalmente assim. Por isso que quando a gente recomenda faça o Evangelho no lar, a gente sugere fazer a leitura do 1º ao 28º capítulo, de trechinhos em trechinhos, porque tem uma ordem crescente de ideias, que mobiliza em nós uma ordem crescente de sentimentos. Então, só para ter uma ideia, os primeiros 6 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tão e apenas somente a fundamentação da doutrina dos Espíritos. Os Espíritos fundamentando a obra deles, né? Que é o Cristo redivivo. Eles estavam querendo reavivar todas as orientações do Cristo sem a influência política, administrativa, econômica, né, dos tempos, né? 2000 anos depois, com certeza, tudo aquilo que Cristo deixou como um exemplo foi deturpado para fins de controle da mente das massas. Então, o 1º capítulo fala, eu não vim destruir a lei, né? Por que isso? Porque ninguém destrói essa lei. Qual é essa lei? É a lei do amor, né? Essa é a tal da justiça divina. É aquilo que viemos fazer no planeta Terra que nos permite nos ajustarmos às leis de amor. Não é te peguei e vai para o inferno, né? Então, não vim destruir a lei. O Espiritismo também não veio destruir a lei, né? Meu reino não é deste mundo, é o capítulo 2, ou seja, essa lei de amor não nasce no planeta Terra, nasce lá
no seio de Deus, mas essa lei de amor também se manifesta no planeta Terra e se manifesta como é possível, né? Não é ainda o paraíso terrestre, mas a lei de amor se manifesta aqui sim, né? O terceiro capítulo fala: há muitas moradas na casa do Pai. O que significa isso? Há muitos lugares no universo que essa lei se manifesta. E em cada um ela se manifesta como é o possível. Seja nos planetas, distribuído por todo o universo, ou seja em cada mente, que também é uma casa, nossa casa mental. Há muitas casas, há muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, cada um capta essas leis de amor como lhe é possível dentro do seu processo, do seu estágio evolutivo. Esse é o capítulo 3. O capítulo 4, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. O que é o reino de Deus? É a realização da humanidade dentro de você. Se tu deixar de ser um animal que pensa, que rasteja no planeta Terra, buscando comida, buscando reprodução e abrigo, para se tornar uma mente emancipada, uma mente que se entende mais do que simplesmente atender os instintos e as emoções pesadas. Esse é o tal do iniciado. O profano é aquele que só quer atender as coisas da sua necessidade física ou psíquica. Então, nascer de novo significa mudar essa maneira de sentir, de pensar e agir, que não é apenas só como um animal que pensa. E também tem a ver com a reencarnação, já que a gente não consegue fazer esse passo evolutivo de uma vez só, numa encarnação só. Então, o quarto capítulo fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, fazendo uma alusão a essa jornada evolutiva constante que se faz também através das encarnações. Você quer, então, entrar em contato com o seu reino de Deus? Então, capítulo 5. Prepare-se para o sofrimento, ou seja, bem-aventurado os aflitos. E o que é a aflição? É sofrer torturas, sofrer mandos e desmandos? Não, porque nós vimos no livro do Huberto Roden que o problema não é se você vai sofrer ou não, é que proveito você vai tirar desse sofrimento. Porque tem gente que se martiriza com uma série de coisas e não consegue deixar de ser 1 milímetro de ser egoísta. Então, o sofrimento tem a ver com o que eu vou fazer que vai me contrariar nos meus instintos e nas minhas emoções pesadas, que são totalmente guiadas pelo ego, que busca a satisfação imediata das suas necessidades físicas e psíquicas. Então, sofrer é se contrariar. E muitas vezes essa contrariedade é causada por circunstâncias que estão fora de nós. Por isso que tem a ideia de aceitar as coisas que não podemos mudar, mas coragem para mudar aquela que nós podemos, que é o que tem dentro de nós, ou seja, que é o nosso ego, e sabedoria, para distinguir o que é para ser mudado e o que não é para ser mudado, o que pode do que não pode ser mudado. O quinto capítulo, então, ele fala exatamente sobre isso, o bem sofrer e o mal sofrer. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, aqueles que compreendem, não mais de maneira profana, mas como um iniciado, o que é o processo da contrariedade. E aí ele não fica mais julgando, condenando, executando, falando mal das circunstâncias ou das pessoas que lhe contrariam. Só para a gente poder entender o que é um iniciado, profano é todo aquele que está diante do que nós chamamos de fanum. Fanum significa santuário. Está diante do santuário. É todo aquele comportamento que a gente chama de esotérico, que fica contemplando o santuário do homem pelo lado de fora e nunca entrou no seu interior. Que sabe esse profano, esse esotérico, da realidade central de si mesmo. A pergunta é: ele não sabe nada dele mesmo. Ele só está olhando de fora, vivendo a exterioridade do seu ego, Ele só se interessa pelas periferias externas da sua vida. E o iniciado, que vem da palavra iniri, o ir para dentro,
a sua entrada no santuário, né, no santuário que faz ele se entender, é o santuário de si mesmo. Ele já agora é um esotérico, não com X, mas com S, porque ele está tentando se entender. Então, a gente pode até dizer que quem ingressa e se aprofunda ao estudar o Evangelho, e aí nesse sentido o Evangelho também segundo o Espiritismo, pode se considerar um iniciado, mas não um terminado, né? O que significa isso? Eu estou olhando para mim agora, estou começando a querer contrariar o meu ego em função do crescimento do meu eu. E aí é que vem no Evangelho segundo o Espiritismo, que já pode nos tornar assim um iniciado, né? A ideia do bem sofrer e do mal sofrer, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí tem uma mensagem lá do Lacordaire, é uma instrução dos espíritos que foi dada em 1863 na cidade de Havre. Ele diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer sejam num trono ou na miséria, né? Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então, nós podemos dizer assim, que existem os profanos que sofrem e se amarguram com o sofrimento e odeiam, né? Projetam nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias, a razão do seu sofrimento, não tirando proveito nenhum dele, né? Então, são os que mal sofrem, né? Então, não sofrem bem, porque não estão entendendo por que estão sofrendo, ou entendem e não aceitam. Aí ele fala aqui que isso desanima algumas pessoas de estar na Terra, e o desânimo, para ele, diz aqui, é uma falta. E aí, se você está desanimado, e significa que desânimo é não ter coragem, né? É não estar agindo de coração, tentando entender o processo que está acontecendo com você, ou simplesmente se deixa levar pelo ego, então não tem como Deus te ajudar, né? Se você está totalmente focado no ego, você vai ficar totalmente voltado para o mundo material para atender às suas necessidades físicas e psíquicas, e o máximo que você vai fazer é fazer conchavos, né? Convívios com pessoas que você vai, de alguma maneira, tentar manipular para satisfazer as suas necessidades físicas e psíquicas, que é o que a gente vê hoje em dia em termos das pessoas que não são iniciadas, né, que não estão tentando se entender, só estão tentando satisfazer a necessidade do ego, né? E aí ele fala assim, como que eu faço então, e o Huberto Roden fala isso o tempo todo, como eu faço então para me tornar um iniciado? É só eu ler o Evangelho? Não. Você também tem que cometer o tal do egocídio que ele fala, né, que é diminuir a ação do ego. Como é que eu faço isso? Anulando a presença dele através da meditação. E aqui, neste item 18 da Instrução dos Espíritos, no item do capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem sofrer e mal sofrer, Lacordaire já recomenda isso também. Ele diz assim, a prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Sim, através da prece e da meditação, a gente vai eliminando o ego da nossa mente e aumentando o nosso contato consciente com Deus através do nosso eu, da nossa essência, que é a nossa essência divina. Isso sim é fé. Está ligado em alta fidelidade à causa primária de todas as coisas, que isso aumenta através da prece e da meditação, fazendo com que eu vá aos poucos me desidentificando com o ego, que é uma aflição fazer isso, certo? Bem-aventurados os aflitos, é uma contrariedade, e eu vou me identificando com a minha essência divina, né? E aí, a gente está fazendo o bem sofrer. Toda vez que você, em algum momento, se pegar, vamos dizer assim, num sofrimento, vamos dizer assim, num processo de mal-estar, é como a gente fala, estuda a sua dor para ela não virar uma revolta, né? Porque é exatamente isso que Deus quer, que você estude a sua vida, né? E não se submeta a ela cegamente, né? Então ele diz aqui que a gente tem ouvido frequentemente que ele, né, Deus,
não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Claro que não. É que chega um momento que você já tem os ingredientes para desenvolver a alquimia do seu crescimento espiritual. Mas ainda vai faltar o quê? Pega o cadinho, né? Você já tem todos os ingredientes, aí você coloca a pedra filosofal, segundo diria Hermes Trismegistus. O que é a pedra filosofal? É a prece, a meditação que aumenta seu contato consciente com Deus. E aí, mesmo assim, você precisa do fogo do cadinho, que é o que vai aquecer, derreter tudo isso, misturar com a meditação, com a prece, e aí vai transmutar tudo aquilo em ouro, que é o que era a crença dos alquimistas, né? A pedra filosofal é aquela substância que transforma tudo em ouro, mas você precisa derreter a substância para que a pedra filosofal faça efeito, ou seja, derreter o ego, certo? E aí você faz isso através da vivência das coisas que são sofridas quando você tem que contrariar o ego. Mas se você colocar o eu através da prece, da meditação, que aumenta o contato consciente com Deus, essa é a pedra filosofal, que vai dar um sentido para o seu sofrimento, que é o desenvolvimento de habilidades espirituais. Então nunca tem nada muito mais além do que você consegue carregar. Estuda a sua dor para que ela não vire uma revolta. Aqui ele diz aqui, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. O que é resignado? Né? Resignado é o consentimento do coração. Muitas vezes, se a gente for pensar em olhar a razão divina em relação a nós, não tem nada a ver com a razão do ego, que as razões de Deus parecem não lógicas diante do mundo imediatista do ego. Por isso que é resignação, não é a pessoa resignada, né? Não é uma pessoa obediente. A obediência é um consentimento da razão. O resignado e o abnegado é um consentimento do coração. Sei que talvez isto que esteja acontecendo comigo é uma injustiça cometida pelos homens, mas a contrariedade que essa injustiça comete faz com que eu dê um salto quântico na minha instância psíquica espiritual. Para isso eu preciso de coragem, agir de coração, e que aumenta o meu contato consciente com Deus no meu coração é a prece e a meditação. A recompensa, ele diz aqui, será tanto mais resplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Aqui existe uma interpretação, talvez que eu chamo de residual do catolicismo que é criado pelos homens, tá? O catolicismo tem a ver com o cristianismo que foi criado pelos homens, tá? Cristo não criou nenhum tipo de seita, muito menos religião, muito menos dogmas e muito menos rituais. Então, provavelmente, dentro da doutrina espírita ainda existem laivos desse cristianismo institucional criado pelo Constantino, né? Lá o primeiro imperador de Roma, que virou a Igreja Católica Apostólica Romana e depois virou as igrejas protestantes, e hoje as pessoas usam o Cristo para controlar a mente das pessoas. Aliás, ninguém consegue usar o Cristo, porque se você usar realmente o Cristo, você liberta as pessoas, né? Inclusive das próprias religiões, inclusive do próprio Espiritismo, tá? Porque o Espiritismo não é a religião universal, né? Não. É mais um processo pelo qual você talvez consiga ser um iniciado e não um profano. E quando ele fala dessa recompensa, parece que quanto mais a gente sofre, mais eu vou para o céu. Depende. O sofrimento pode ser totalmente em vão, né? Se você não souber tirar dele o crescimento espiritual que vem dele. Que no fundo é matar o ego, é o egocídio. E aí ele diz assim que essa recompensa ela deve ser merecida. O que significa isso? As tribulações da vida são as 1000 maneiras que a gente encontra encarnado de subjugar o nosso ego à vontade maior do eu, que é aquele que é a nossa essência divina. Aí sim nós estamos então caminhando para o reino dos céus, como ele falou aqui no começo, né? Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas, então tem que entender o que você está aprendendo com elas,
podem conduzir ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? Né? É a realização da humanidade. Né? Só uma coisa é necessária para você entrar no reino de Deus dentro de você, a realização da humanidade, deixar de ser animal e se transformar num ser humano. Tá? Nós somos animais que pensam. E aqui ele faz uma comparação, né? Acho que até interessante. Ó. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Seja, né, ou sede, né, como o militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Sim. Agora, isso é impossível, tá? Não tem ninguém aqui no planeta Terra que pode dizer assim, me livrei dos problemas, né? Eu não vou ter dificuldade nenhuma. Não ter problemas já é um grande desafio à nossa resignação, tá? Pensa bem, uma vida vazia, né? Sem dificuldade nenhuma, isso já é uma grande dificuldade, né? Então, não queira o repouso, queira, né, realmente as situações que façam com que o seu ego caminhe para o fim, né, o egocídio, que é através das contrariedades que o mundo nos oferece através do dia a dia de nossas vidas. Estuda a sua dor para ela não virar uma revolta. O que é que você tem que aprender com ela? Para que sofremos? Foi o livro do Huberto Holden que nós lemos até a semana passada. E ele diz aqui, olha, ficai satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, as contrariedades da vida. Onde muitas vezes necessitamos de mais coragem para enfrentar as contrariedades da vida do que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. Então, para que a gente sofre moralmente? É só porque Deus tem maltratar, está castigando? Não. É para a gente aprender um valor ético e moral melhor que aquele que nós estamos vivendo com o nosso ego. Tá? Para aprender com o nosso eu maior. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem. Não, nós não recebemos mesmo. É uma coisa muito íntima. Por isso que os cristãos davam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso incomodava muito os egoístas. Como que essa pessoa não briga comigo? Mesmo eu espizinhando ela, mesmo eu mandando ela para o circo dos leões. Porque a gente descobre o reino de Deus, que é a humanização, a realização da nossa humanidade. Mas Deus reserva essa recompensa dentro de si, em qualquer lugar que ele esteja, encarnado ou desencarnado, que ele chama de lugar glorioso, que é dentro de você, já desenvolvido a sua humanidade. Então ele diz aqui, quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. Isso, estuda aquelas circunstâncias. Puxa, o que isso está tentando me ensinar? Nós sempre estamos tendo alguma coisa para aprender. Ninguém está aqui de passagem. Mesmo quando você fala assim, mas eu não tenho problemas. Esse é o seu problema, né? Não ter problemas. E aí, em vez de você ficar impaciente com aquela situação, se encolerizar, entrar em desespero, fala assim, qual é a sua vontade sobre mim? Ora para Deus, essa situação está apresentando para mim. Qual é a sua vontade sobre mim? Ele não vai falar para você, desista, lute contra, dê queixa na polícia. Não, nada disso. Ele vai falar, olha, aproveite e desenvolva a humildade. Olha, aproveite e desenvolva a caridade, né? E aí, quando você tiver, então é isso, você vai ter controlado os seus impulsos de impaciência, de cólera, de desespero, e aí você vai poder falar, puxa, nesse sentido eu fui mais forte, né? O que é ser mais forte? Não é ir lá e ganhar, né? Não, é alcançar um estado de consciência maior do que você tinha. Bem-aventurados os aflitos, está dizendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, pode, portanto, ser traduzido assim. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé. Sim, provar significa o quê? Me faz uma pergunta aí. Deus é loiro, é de olho azul? Não, não é isso, não é uma pergunta.
Provar significa, olha, eu realmente aceito os desígnios de Deus sobre a minha vida, porque Ele está sempre me ensinando um salto quântico na minha consciência. E quando eu me vejo dentro do fogo do cadinho que eu estou derretendo, vem a lei do amor que faz com que eu tire o sobrenadante dessa fervura, que é tudo aquilo que eu não preciso mais, que é resíduos do ego. Precisei, não preciso mais. Agora eu dei um salto quântico, né? A pedra filosofal é a fé que me transforma em ouro, né? Então, provar a fé, provar a firmeza, a perseverança e a submissão à vontade de Deus, que é as leis de amor. Porque essas bênçãos serão centuplicadas, né? Porque serão centuplicadas não as alegrias, ele fala que serão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Mentira, não é isso. Acho que o Lacordaire estava querendo lá naquela época, em 1800, querendo ser romântico. Não é alegria que vai ser centuplicada, nós vamos alcançar um estado de espírito chamado felicidade, que na terra se traduz já por alegria. E depois que você passar por tudo isso, aguarde, virá mais trabalho, só que com consciência maior, com sensação de menos peso. E isso é o que significa bem sofrer e mal sofrer dentro do contexto da doutrina dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18. E agora nós vamos para o Minuto da Mente. Já temos umas perguntas aqui. Vamos lá. Minuto da Mente. É um minuto em que você, esses 15 minutos que antes de encerrar o programa, em que você pode fazer a sua pergunta de maneira ativa e poder também ter a sua resposta agora, nesse exato momento. Entre os nossos canais, no Facebook, Rede Boa Nova de Rádio, tudo junto. Você já assiste o programa e já faz a sua pergunta e já chega aqui para mim. Também pelo YouTube. Entre lá no nosso canal, que é o Portal Mundo Maior, e faça lá sua pergunta, seu questionamento. Pode ser sobre o assunto ou qualquer assunto relacionado à saúde mental, diagnóstico, tratamento, medicação, né? Também pelo WhatsApp. Você coloca esse telefone lá, é 9, deixa eu lembrar aqui que tampa o número, eu não sei decorar o número, mas eu posso ver, olha, é 996433827, 0 operadora 11. Você tem um celular, tem um WhatsApp, põe esse número lá, já faz a sua pergunta direta aqui, que depois o Henrique manda para mim. Não tem essas tecnologias, não tem problema. Os telefones continuam funcionando. 0800 979 5011, fale com as nossas telefonistas, ou 0 operadora 11 2457 5011. Repetindo para quem está apenas nos ouvindo. 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. E nós já temos uma pergunta aqui que é muito interessante, que é feita pela Ana Maria de Guarulhos, né? Bom dia, doutor João. Poderia comentar alguma coisa sobre o mal Levi? Eu acho que ela deve estar falando da doença ou demência de corpus de Levi, ou Lewy, né, vamos dizer assim. Minha amiga está passando por esse desafio. Tratamento espiritual ajuda, além do tratamento com remédios? Gratidão a todos. Então, quando a gente fala de demência, eu acho que é isso que ela está falando, mal de Levi é uma demência, é uma perda das funções cognitivas do cérebro, por um processo degenerativo. A que mais todo mundo conhece é o Alzheimer, mas não é a única demência. Tem as demências, por exemplo, por Parkinson, tem as demências vasculares, que é quando a pessoa, que era a antiga arteriosclerose, que o pessoal falava, está ficando esclerosado, né? E tem a demência dos corpos de Levi, que é também uma doença degenerativa do cérebro, que é por um acúmulo de proteínas anormais, que não é nem a proteína tau e nem os complexos amiloides, né? São chamados corpos de Levi, que ficam lá destruindo ou interrompendo ou atrapalhando o funcionamento dos neurônios. Deram esse nome porque quem descobriu foi um médico chamado Levi, né?
Essa é a segunda causa mais comum de demência, depois do Alzheimer, né? E isso traz alguns sintomas que são peculiares, aí que a gente faz uma diferença. Isso não é Alzheimer, é demência de Lewy. Primeiro que também tem a perda da memória, perda progressiva da memória, dificuldade de se concentrar, mas traz muitas alucinações, que é uma característica bem diferente. Você pega uma pessoa que tem demência vascular, ela vai ter alucinação quando ela tiver um pequeno ataque isquêmico transitório. Os corpos de Lewy, a primeira coisa que acontece é começar a ver coisas, ouvir coisas, ver coisas. Junto com isso, também vem dificuldade de coordenação motora, né? Que aí leva a ter rigidez muscular, pode ter tontura, e por causa disso também quedas, né? E uma série de alterações, vamos dizer assim, que levam a gente a perceber que a pessoa está demenciando por corpos de Lewy. Tem exames que você pode fazer que dá para distinguir, mas são exames ainda muito caros, né? E aí que o exame clínico, que é conversar com o paciente, com os parentes, já fecha esse diagnóstico, já ajuda no tratamento. Infelizmente, do ponto de vista material, não há cura para a demência por corpos de Lewy, não tem, tá? Mas é possível controlar os sintomas usando medicamentos, a fisioterapia, a terapia ocupacional e também, ela me perguntou aqui, a assistência espiritual, né? E por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas você não fechou o diagnóstico? Se é degeneração cerebral causada por tendências genéticas ou comportamento das pessoas, é karma da pessoa, adianta fazer desobsessão? Adianta fazer assistência espiritual? Claro que adianta. Ou não é porque você tem uma doença degenerativa, e essa é uma delas, né? Você pode ter esquizofrenia, por exemplo, que você não continua exposto à fenomenologia espírita. Uma delas é o processo obsessivo. Lá acho que é no livro Céu e Inferno, perguntam para um espírito por que ele está assediando uma criança que tinha síndrome de Down. O que ela tinha feito para ele? Ele falou, olha, eu nem conheço ela nunca me fez nada. Mas então por que você fica em cima dela? É mais fácil eu controlar ela do que uma pessoa que tem inteligência normal. Então existem os processos obsessivos oportunistas, na qual podem agravar os sintomas de quem tem uma doença degenerativa. Então, no mínimo, fazer uma desobsessão para quem tem doenças degenerativas ajuda a não agravar os sintomas. Porque se na demência de Lewy tem alucinações, pode ser visuais ou auditivas, imagine então se tem um espírito encostado nessa pessoa, piorando essa situação. Provavelmente os médicos não vão entender disso, vão interpretar isso como um agravamento da doença e vão aumentar o remédio. Então, provavelmente, pode ser que aconteça que você fazendo a assistência espiritual ajude a pessoa a ter uma evolução desse processo, lembra? É o bem sofrer e o mal sofrer. Tem alguma razão para que a pessoa perca o controle da sua mente. E isso é uma razão que transcende ao nosso ego, tem a ver com o nosso eu espiritual. O que será que a pessoa precisa aprender? E que, é claro, nada impede de eu aliviar a dor para que essa situação não se torne um desespero e a pessoa acaba não aprendendo nada. Porque dor em demasia, sem aprendizado, é um martírio vazio, não serve para nada. Então, Ana Maria, vale a pena sim, e devemos sempre fazer a assistência espiritual, sim. Além também conversar com esse espírito encarnado, cujo cérebro não funciona direito, para que ele entenda o processo que ele está passando, para que ele não entre em desespero, e pelo menos conversando, mesmo que ele não entenda nada do que você está falando, porque ele está demenciando, mas ele vai sentir a tua vibração, ok? Outra pergunta aqui é da Ana Paula, de Minas Gerais. Olha, ela fez uma pergunta interessante. Esquizofrenia paranoide tem cura? Se realmente foi feito esse diagnóstico, e o diagnóstico de esquizofrenia é demorado, tá? Ninguém faz diagnóstico de esquizofrenia com uma consulta do psiquiatra, não. Às vezes demora 1 ano, 2, 3 anos para a gente poder chegar a essa conclusão. Quando você passa num psiquiatra uma vez e ele fala para você, você está num surto psicótico, paranoide,
e que parece que pode ser uma esquizofrenia paranoide, eu só vou ter certeza disso observando a evolução dessa doença através do tempo. Por quê? Porque se for esquizofrenia, assim como uma demência, né, é uma doença degenerativa, que com o tempo só vai piorar, não vai melhorar. E vai tendo perdas a nível de sentimentos, dos pensamentos e das ações, de maneira que a gente vai perdendo certas características próprias de um ser humano normal, né? Se você vê uma pessoa com demência e vê ela progredindo, chega um momento em que ela praticamente é um corpo funcionando cuja alma não tem acesso a ele porque o cérebro não deixa. O espírito está lá ainda. Tanto é que esta era a proposta do doutor Bezerra de Menezes, né? O doutor Bezerra de Menezes fazia esse teste com os pacientes dele. Ele pegava um médium idôneo e evocava, através do médium, o espírito da pessoa com demência ou com esquizofrenia. Se esse espírito que estava encarnado num corpo doente, ao se manifestar num corpo sadio, ele vai estar bem. Ele falou, olha, realmente meu corpo não presta para mostrar o que eu sou. Ele pode ser uma síndrome de Down, pode ser um esquizofrênico, uma demenciação. Agora, se você evoca o espírito, ele se parece, se apresenta perturbado, ou se apresenta o obsessor dele, então a doença não é cerebral, é do espírito, é da alma, é da psiquismo da pessoa. E às vezes esse psiquismo está totalmente perturbado pela presença de um obsessor. Então, doenças degenerativas, até o momento, não sabemos que tem cura, tá? Mas tem controle. De maneira que hoje, você foi de ônibus trabalhar, você nem percebeu, né? O motorista é esquizofrênico paranoide, mas ele está bem. Por quê? Porque hoje existem tratamentos que, inclusive, se em algum momento, numa crise, e principalmente nas primeiras crises, ninguém entende o que está acontecendo, a pessoa acaba sendo internada. Mas lá é feito um diagnóstico que pelo menos alivia os sintomas e ele pode continuar vivendo a vida dele, dentro das suas limitações, é claro, que aqui uma pessoa com transtorno mental é um PCD, né, uma pessoa com deficiência, mas ela pode realmente se adaptar ao seu real tamanho fazendo o tratamento, que é biológico, psicológico, social e também espiritual. Não esqueça que a assistência espiritual também ajuda muito a evitar agudizações e pioras dos quadros, ok? Nós temos uma outra pergunta aqui, do Gilberto, aqui de São Paulo. Ele diz aqui, tenho 64 anos, dia 13 tive um apagão, não lembrava de nada. Fui para a academia, tirei fotos, enviei para incentivar algumas pessoas, não lembro nem de ter pedido para o professor tirar as fotos. Gostaria que falasse sobre o que pode ter acontecido. Quando a gente não tem alguns registros, ou apaga alguns registros da nossa mente, tem causas biológicas e causas psicológicas para isso. É muito provável que a gente possa ter o que a gente chama de micro-AVCs, né? Acidente vascular cerebral, principalmente isquêmico, pequenos, em que a gente dá uma apagada com aquilo, dá um equivalente epilético, e o que a gente fez naquele período, a gente não lembra, né? O que não significa ser uma patologia. Foi um evento. Os eventos, que nós vamos traduzir através de sinais e sintomas, precisam ser investigados para ver se não haverão outros, principalmente se você descobre alguma causa deles que possa ser tratada, ok? Aparentemente, com 64 anos, você pratica esportes, então não deve ter muitas dificuldades com qualquer tipo de problemas de saúde, mas um apagamento desse tipo pode ser por hipoglicemia, não comeu direito ou comeu pouco, pode ser por uma hipotensão, caiu a pressão arterial, né? Isso pode acontecer, né? Quando eu comecei a fazer karatê, que foi agora, eu tinha 63 anos, no primeiro momento que eu fui lá também, eu quase desmaiei, mas porque eu estava muito tempo parado e já quis bancar o herói, e o professor até falou, deita um pouco, mas deita lá dentro para não causar vergonha para nós. É certo, eu fui arrogante, e o pessoal de artes marciais são bastante ponderados, né? Então, Gilberto, busque uma consulta com o seu médico de confiança para ele poder investigar prováveis causas desse apagão, ok? Não se conforme com ele, tá?
Ana Paula de Minas Gerais, ela perguntou, ela de novo, perguntou se esquizofrenia é uma doença degenerativa. Sim, tanto que antigamente ninguém sabia exatamente como é que funcionava essa doença, eles chamavam de demência precoce, porque pegava jovens com 18, 20 anos de idade, né? 15 anos de idade já começava a doença. E aí então o pessoal chamava de demência precoce, porque ninguém sabia exatamente qual era esse processo, mas o processo degenerativo é completamente diferente de uma demenciação, tá? Não tem nada a ver. É que como vai perdendo a capacidade de algumas funções psíquicas, parecia uma demenciação no jovem, mas é uma doença degenerativa sim, também, né? Que tem como tratar, né? Ana Maria de São Paulo, agradeço a explicação, gratidão sempre. Eu que agradeço o carinho com que vocês recebem as nossas palavras. E uma outra pergunta aqui, Mônica de São Miguel Arcanjo. Doutor João, em que literatura encontra essa fala sobre o Dr. Bezerra? Um livro chamado A Loucura sob Novo Prisma, que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu em vida, mas ele só foi publicado depois que ele desencarnou. Não é psicografia dele, tá? É uma obra científica dele, feita na época dele. Chama-se A Loucura sob Novo Prisma. Repito, A Loucura sob Novo Prisma, o autor é Dr. Bezerra de Menezes, que na época ele escreveu com o pseudônimo de Max. O Milton Domingues, só para encerrar, sobre a opinião do livro De Alma para Alma, do Humberto Holden. Boa sugestão. Vou ver sobre esse livro e semana que vem lhe dou a sua resposta. O programa Mente 5.0 termina aqui. A gente agradece aí a participação de todos e semana que vem estaremos aqui falando de novo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, só que nós vamos falar sobre o item 19 agora, que vai ser o mal e o remédio. Até lá! Você acompanhou Mente 5.0.